Pessoal, mais MilhaCast hoje. Tô aqui com o pessoal de Recife, da Brenda, Perna e Rafa. Cara, tô muito feliz de receber vocês. É todos também pequenininho, porque a gente vai falar sobre tudo. Eu nem perguntei se vocês são os fundadores da agência, né? Somos fundadores. Se são Brenda. Quem é Brenda? A pergunta que... É a pergunta clássica. Né? Quem é Brenda? Brenda é a nossa filha. Nós somos irmãos de alma e de correnteza, né? Mas saindo dessa coisa poética que não explica nada. Mas a gente adora, tá tudo certo. Então tá, então tá bom. Eu e Berna somos sócios há uns 7 anos já. Acho que sim. Uns 7 anos. E a gente tinha uma agência full service. Então, com clientes fixos, equipe fixa, muita gente, muito problema, muita rede social para fazer. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que a maior fonte de rentabilidade daquela agência vinha dos trabalhos que eu e Berna desenvolvíamos praticamente sozinhos. E eram trabalhos de branding e campanha. Todas as campanhas principais, era eu e Berna sentando, trocando ideia Criação, e fazendo a coisa e tal. E chegou num momento em que o cotidiano estava tão lotado de coisa e a gente tinha uma sensação que a agência antiga eram duas, sabe? Era a agência que eu e Berna, do que a gente fazia, e a agência do cotidiano. E aí a gente decidiu fechar essa agência do cotidiano para fazer a agência que eu e Berna fazia, né? Mas eu vou chegar no Brenda, no porquê Brenda aí dessa história. Tranquilo, já. Então, a gente sabia o que a gente não queria. A gente não queria mais fazer redes sociais, porque há muito tempo a gente comentava que rede social é uma coisa tão social e quente que a gente não via mais sentido ser uma agência que comporta isso para ser a voz do cliente no cotidiano. Sim, sim. Né? Então a gente passou a criar guias de comunicação para os clientes fazerem suas comunicações em redes sociais, porque a gente já vinha nesse movimento de tentar se especializar naquilo e deixar a comunicação do cliente para o cliente fazer, do dia a dia, da oferta, da notícia, desse tipo de coisa. E aí a gente decidiu fechar, mas não tinha esse nome. Né? Tá, beleza, qual é o nome dessa nova empresa? Será que vai ser o nome dessa nossa antiga empresa? Mas acho que vai criar uma confusão, vai ter gente procurando fazer adesivo de porta com a gente e a gente não quer. Tem que explicar, não, a gente não faz mais isso. Que era doido isso, na antiga agência da gente você vai criar desde a campanha, a principal campanha, quanto tinha a equipe que estava criando adesivo de porta, é foda. Post do dia da árvore. Né? Post do dia da árvore, bicho. Aniversário de tal cidade e você tinha que fazer para 10 clientes. E isso consumia, assim, consumia mesmo a com a agência. equipe, né? Mesmo com a equipe. Demais. E aí, bom, a gente decidiu fechar para focar em branding e campanha. E aí eu tava conversando na época com meu filho, ele tinha 4 anos. E aí falou, tá, mas qual é a diferença? Por que fechou essa agência? O que é que vocês vão fazer com o tio Bema, que ele chama Berna de tio Bema. Bema. É porque o R e o N juntos no teclado parecem um Mzinho. É Bema, não é Berna. Ele chama de tio Bema. E tu e tio Bema, o que é que vocês vão fazer? Eu fiz, meu amor, a gente vai fazer campanha, que ele já sabia que era campanha que ele gosta e acompanha o nosso trabalho. Vai fazer campanha e vai fazer branding. O que é branding? Já peguei. Peguei no ar. Aí, bicho. Como é que a gente vai explicar para uma criança de 4 anos de idade o que é branding, né? Sem falar que... Meu filho, é Brenda em inglês. Mas tem um pouco disso também. De como soa, né? Porque a publicidade tem muito disso de estrangeirizar os termos. A gente tem tanta coisa o português é uma língua tão bonita, tão rica, tão poética, tão descritiva, e a gente tem essa mania de diversa, e a gente tem essa mania de ficar trazendo coisa de fora, né? Parece que a gente não tem um talento de encontrar um significado para algo no português. E por eu ser redator, isso me toca de alguma forma. Sim. E a gente evita um pouco.
Eu brigo contra também. É uma briga difícil de forçar. Mas e aí, então, assim, essa coisa de ficar repetindo, a gente faz branding, ainda mais sendo de Recife, que a gente não tem esse... a gente não tem no nosso vocabulário, não tem palavras que falam... Então sempre foi muito estranho. Ao contrário do mineiro, né? Exatamente. Geralmente a gente tá dizendo que a sotaque é até mais... Eu acho que isso é mais fácil. A gente, fazendo aula de inglês, eu acho esquisito diferente, a embocadura pra isso. E aí, bom, o que é branding, papai? Bicho, como é que eu vou falar? Fiz, meu amor, branding é o seguinte, imagina que papai é uma marca, certo? Quando eu vou pra praia, eu uso um short, eu visto um short. Quando eu vou pra uma reunião com um cliente, eu boto uma camisa de botão, eu dobro, às vezes fica um tempo, eu arrumo minha barba. Sim. Quando eu tô em casa, eu falo palavrão. Em cada lugar eu me comporto de um jeito diferente, mas eu continuo sendo eu. Tem lugar que eu sou teu pai, tem lugar que eu sou diretor, tem lugar que eu sou cliente, tem lugar... Então, o branding, no final das contas, é fazer uma marca parecer uma pessoa. Então, como é que essa pessoa, como é que ela se comporta nos lugares, sabe? Então, é um processo de terapia de marca para que ela se entenda e saiba se comportar nos diferentes lugares. Mas quando eu falei, a gente faz marcas parecerem pessoas, ficou aquela coisa... Pô, que definição simples e boa. Geralmente as coisas simples e boas, definições elas são muito potentes, né? Tanto que virou o nosso slogan. O slogan da Brenda nasceu de uma conversa com o meu filho. E aí eu comentei com o Berna, fiz, bicho, tava conversando com o Caetano, meu filho, e falei isso e tal. Só que essa coisa, a gente faz marcas parecerem pessoas, ficou na cabeça da gente quase como, não só como um norte de empresa, mas como uma missão que tá. E como é que a nossa marca parece uma pessoa? Tem que ter o nome de gente, Tem que ter nome de gente. E qual é o melhor nome do mundo para falar sobre o que a gente faz, se não Brenda? Que história boa, cara. E viram E não tem uma resolução final pro nome, acho que é mais legal ainda. Brenda, Brenda. E isso, assim, muitas vezes a gente vai conversar com o cliente, conhecer, e viram o quebra-gelo dele perguntar, por que Brenda? Todos, assim, não todos, mas quase boa parte dos clientes novos. Deixa eu te fazer uma pergunta, por que Brenda? É porque quem é Brenda? É um mundo, né? E aí, falando das maiores agências, que às vezes tem o nome, né? De fundador, homenagem e tal, ou junta isso Exato. mais aquilo, né? Então, essa pergunta ela deve vir até para perguntar quem é a pessoa. Exato. E aconteceu uma coisa muito louca no ano passado. Se tiver falando demais, me avisa. Não, tá tranquilo. A Berna falou, velho, pobre da galera contigo falando. Se eu me carrega sentir à a câmera. vontade, não. Eu sou a dualidade Fica total, assim, eu sou um cara isso. que sou muito calado, mas se eu me sentir à vontade, às vezes eu falo demais. Não, tamo bem, temos tempo. Aí no ano passado teve um evento lá em Recife de premiação e pô, a Brenda é capitaneada por a gente, então o nosso cotidiano é muito corrido, bicho. Sabe, porque eu nem gosto de futebol, nem sou de futebol, mas a gente escanteia, cabeceia, fura o gol. Porque a gente tem que resolver tudo. A gente tem que ir em reunião, a gente tem que conversar com o cliente, a gente tem que criar, apresentar, esse tipo de coisa. Então a gente nem ia participar disso aí. Um amigo nosso ficou, velho, vocês precisam participar desse evento e tal. E a gente foi lá, colocou nossas peças para concorrer um prêmio. E ninguém conhecia direito a Brenda, porque a gente nunca foi pessoas de holofote. Sabe? A gente acaba não tendo tempo nem de colocar coisa nas redes sociais. A gente é bem... Como é Eu tenho uma pergunta anotada sobre isso pra vocês. Existe o... Como é? No profile. No profile. Low profile. Não, low mas profile. a gente é No profile. Entendi. E aí, bicho, a gente foi pra esse evento, eu, Berna e Duda. Aí daqui a pouco vinha premiação de coisa... Pô, tem agência lá em Recife que tem 200 pessoas, 100 e tantas pessoas e tal. Aí, melhor filme de não sei o quê. Brenda! Aí e aí subiam 3 pessoas num palco bem grandão, né? A gente voltava e daqui a pouco, melhor! Brenda! E a gente e subia, ia. E a galera começou a olhar pra Duda e falar, tá, então é ela que é Brenda. Ela deve ser a dona, esses caras são funcionários dela e tal. Normal. E a gente gostou, assim, a desinformar também é legal, né? Informar é bom, mas desinformar é mais divertido. E a gente começou a dizer, Brenda, e quando a galera batia palma pra Duda como Brenda, a gente ficava, Brenda, e olhando pra ela, Brenda. Ainda mais em massa, desinformar em massa. Exatamente, é mais divertido, né? E aí foi interessante porque pro mercado, aquele momento trouxe uma certa reflexão de
a gente ganhou o prêmio de agência do ano, bicho. 3 pessoinhas. Aham. Vi que coisa louca, sabe? Então, foi um momento, assim, que naquele evento a gente saiu do estranhamento para admiração no estalo, sabe? Porque Sim, depois sim. as pessoas com suas estruturas grandes e tal vieram, e gente que a gente admira há décadas, sabe? Vieram conversar com a gente para entender como é que funciona. É que Como vem é que essa Brenda? muito questionamento de formato, né? Que, pô, você vê a grama do vizinho é sempre mais verde, e às vezes eu ficava, pô, a galera que tem uma estrutura maior, acho que tem até mais paz, né? Eu consigo dividir por equipe, cada um faz sua função, então logo eu consigo um pouco sair desse de chuto o escanteio e vou cabecear também. Sendo que aí, nesse próprio festival, veio de alguma agência bem maior que estava lá e falando, pô, eu tenho inveja desse formato de vocês. E eu também fiz, pô, eu tenho inveja desse formato de vocês. E aí, Nossa. né, que acho que não Não tem tem formato certo. não tem o certo, né? Mas em atendimento, vocês contratam sob demanda, por exemplo, para atender Não, a conta? a gente... Porque eu sei que é uma coisa que, às vezes, para quem cria, entrar no processo de criação, às vezes, mega Não, intenso, é. tá num processo de pós com outro cliente, é uma coisa que precisa de alguém, às vezes, que tá focada nisso ali, Sim, ou não. sim. Vocês Duda- acabam se desenrolando, assim. A gente desenrola. Duda é uma pessoa que ela tem uma capacidade organizacional boa e bem importante para as mentes da gente. Berna também é um cara mais organizado. Eu não sou. Não é uma habilidade A sua. característica Aham. minha. Mas também tá atendendo o cliente facilita muito a criação. Sim, conhecer já... É porque depende muito do projeto. Sempre ter um primeiro contato com o cliente, é isso que a gente até preza, sabe? Mas em alguns momentos a gente tem o Duda que gerencia projetos e dependendo do tamanho a gente pode aumentar time ou diminuir. Mas o próprio cliente, às vezes, pode falar, né? Pô, deixa do caramba, vocês... É, Dá uma infladinha na equipe durante a campanha, sei lá, né? Isso acontece muito, né? Você pode estar com freela durante uma Sim, campanha, sim, depois, sim. né? E, Em agência também, né? e tem uma coisa legal assim desse formato que a gente monta de acordo com o projeto, porque a gente consegue botar pessoas específicas de acordo com a afinidade do segmento. Tipo, há 2 semanas atrás a gente montou um para Bem Brasil, que era um projeto para um universo muito específico, um universo meio geek, e que a gente foi procurar criativos para trabalhar junto com a gente, que consumia isso. Legal Então, demais. pô, o cara... eu e Rafa, a gente sempre mete a mão na massa em tudo, mas nesse a gente fez, porra, eu nem consegui chegar tão profundo se não fosse essa pessoa que eu botei na equipe, porque eu não sou consumidor voraz desse tema, sabe? E aí, pra gente, foi dando certo isso, de a gente ter peças que a gente, porra, esse cara é bom de futebol e esse projeto faz sentido, esse cara é bom de mercado financeiro e a gente vai moldando. Sim. Até em coisas... Porque a gente tá falando até agora sobre freelancers específicos, né? Mas até agência de promo. Qual é a melhor agência de promo para isso aqui? Qual é a agência que é muito louca, sim. sabe? Sim, esse é... Quem é que tem uma inteligência de mídia muito peculiar, sabe? Não à toa. São outras empresas também. Exato, né? exato. Sim. Então é por isso que a gente se entende de verdade como isso aqui é uma empresa. É uma empresa e uma grande parte do nosso trabalho é isso que a gente está fazendo agora. Sabe? Uma coisa valiosa é o relacionamento que a gente vai ampliando Sim. as pessoas que a gente conhece nos lugares do Brasil para poder lembrar quando vem uma coisa. Eu falei, cara, eu vou chamar Bruno, bicho. Isso me Sabe? lembrou ele, porque alguma coisa que ele falou, que a gente comentou. E é engraçado porque, sabe, eu não sou um cara de traquejo social. Não sou, assim, eu adoro ficar em casa, adoro dormir, tipo, a minha coisinha é ficar no meu universo e tal. Parece que é, hein? Tô brincando. Aqui no podcast tô brincando. Mas sim, se você conhecer, a primeira impressão é essa. Mas profissionalmente é uma outra coisa, bicho. Sabe, existe um universo legal e aí a gente gosta de estar nesse contato com as pessoas, de olhar no olho. Seja para ter como fornecedor, seja para o cliente mesmo. A gente no caminho, quando o Isa passou lá no aeroporto para nos pegar, a gente estava comentando sobre o quanto a gente percebeu
que o olho no olho é um processo que a gente não pode abrir mão nunca de jeito nenhum. Porque, Essa briga bicho, é minha o também. olho no olho vai demorar um pouquinho para a IA ter essa habilidade pré-verbal, Aham. né? A habilidade pré-verbal, porque o verbal ela tem. Ela aprende, ela pega, você ensina, ela entende a coisa, mas o pré-verbal, que é o nosso instinto do bebê que olha pra mãe e diz preciso de você, e a mãe diz eu te amo, tu tá comigo, essa habilidade humana pra máquina ter vai demorar muito, bicho. Sabe? Que é o que faz a gente estar sentado com um cliente e ele fala, eu tô pensando que a minha marca ela precisa ter tal lugar no mercado e tal, mas você tá lendo o jeito dele. Eu acho que não é isso. Sabe? Esse assunto de jazz tem que vir na mesa sempre, acho que... E aí, conversar sobre isso é importante, né? E assim, eu falo muito disso que no podcast falamos outras vezes isso, né? Minha formação é filosofia, né? E dentro da faculdade, já no começo dessa discussão, e agora eu tenho um grupo da galera que formou e falou, nossa, mas se a gente tivesse nessa época, na época que a gente estava estudando, essa discussão estava muito mais pesada. E tem uma coisa que, trocando um bate-bola, a gente falou que é exatamente o que você falou agora. Que é uma coisa muito importante. A IA não quer fazer alguma coisa, né? Ela espera um comando para ser... Sim. Esse querer, no nosso caso, ele vem de um lugar... De lugares totalmente absurdos, cara. Que é... Você falou... Teu olhar me conta uma coisa e isso cria uma vontade em mim de fazer. Então, essa troca ainda, né? A gente precisa da gente ainda. É muito felizmente. louco, bicho. Assim, você sentir vontade de inspirar. Olha os criativos, né? O papo foi mudando já. Tamo em Total. Eles estão acostumados. Você usa muito esse perfil aqui. É porque a coisa do... Hoje batizaram, né, uma característica, e eu não quero menosprezar nada, pelo amor de Deus, nem levar na brincadeira, mas a classificação do comportamento TDAH é uma coisa muito facilmente identificável, né? Assim, em todo mundo que trabalha um pouquinho com criação. Você fala, bicho, será que eu tenho? Porque minha mente divaga tanto e tal. Mas eu acho que é desse encontro de não linearidades que é o que mais motiva a mente criativa. Ramificação, né? A ramificação. Eu tenho diagnosticado, então, pra mim, até mais só falar sobre isso, mas sim, é muito claro, sim. E você que está brincando, né? É muito. E às vezes vem a facilidade do cara que tem, né? Da pessoa que tem, ser um criativo, né? Sim. Esse desapego eu acho isso. O desapego da ideia final, ele é muito importante para criar. Sabe o lance de... Eu tô achando que eu tenho. Você vai estar falando, tô me identificando cada vez mais. E eu tô falando sério. Da Alice no País das Maravilhas, né? Livro filosófico que é pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Sim, sim. E esse desapegar do seu lugar final, ele pra criar é importante, você encontra outros finais, né? Sim. Pô, no caso eu sempre flerto muito com redação e criação de agência. Minha vida inteira eu me questionei se eu tava no lugar certo, porque eu sou apaixonado nisso também. Chegar pro cliente e falar, a ideia não é essa, a ideia é essa aqui, ó. Nós vamos chegar em outro lugar. Não, mas por mais que seja bem mais trabalhoso, né, bicho? Senão, o lugar que você vai chegar é outro. Fica tranquilo. Eu vou te levar lá. E outra coisa que eu queria falar com vocês, né? É uma coisa que eu sinto novo, tenho 35 anos, mas assim, o lance da região, né? Falamos que vocês trabalharam com o diretor da minha cidade, inclusive. Sim. E eu tenho muito match como mineiro, muito mais match com o Rio, Norte e Nordeste como um todo, do que com São Paulo. Então aqui eu tenho muito mais... Hoje eu me adaptei, mas eu tenho muito mais dificuldade. E aí uma coisa que eu vi no portfólio de vocês é essa coisa de não identificar, cara. Vocês têm filme Cosmopolita e tem um filme que tem a cara já de vocês, né? Eu vejo muito isso... como vocês conseguem ver isso, o lugar que vocês estão, onde vocês são, vocês prezam por isso, vocês gostam de levar isso adiante, né? Porque houve um momento onde eu tô com fila, por exemplo, troquei meu DDD, porque São Paulo... Sim. É fechado, cara. E aí, pô, eu pego uma agência igual vocês, com poucas pessoas, que tem um portfólio visual muito grande pra quem tá fora da bolha, né? Sim. Não, mas você deve ter concepção disso, né? Sim. Principalmente no caso do audiovisual, o portfólio de vocês é um absurdo. Se você foi até em grandes agências em Fortaleza, em outros lugares, você vê... Cara, a agência é grande, ela é inflada por conta de operações, mas o rolo audiovisual dos caras não é incrível. E o de vocês é pegado, né? Então eu queria entender se vocês pensam em estratégias para o que aconteceu.
Pô, E daí do lance da região. Primeiro né? pô, que massa. Não, a percepção total minha. Eu acho que tem um ponto. Eu acho que a Brenda só deu certo porque eu e Rafa, empresarialmente, a gente é muito ruim. Mas a gente é muito. Mas a gente, pô, sinceramente, a parte. Por isso que a agência Shift não deu. A outra agência não. Mas quando a gente focou no que a gente gostava. Tinha nome em inglês a outra. E aí foi a ruptura, né? O primeiro trabalho que a gente pegou essas coisas, não. Como Brenda foi um trabalho que a gente viu assim. Essa é a nossa oportunidade de fazer aquilo que a gente sempre lutou, que é, pô, eu tô em Recife, mas agora eu vou ter uma verba para fazer um trabalho para uma campanha nacional e eu tenho que dar o meu máximo, porque eu sei que se eu fizer bem feito vai abrir uma outra porta, que abre outra porta. Isso faz 2 anos. Aquele portfólio todo da Brenda ali tem 2 anos, eu acho. 2 anos? Não, 3 anos vai fazer 3 anos. Então foi isso, assim, acho que já passando um pouco da pergunta, mas o primeiro trabalho que a gente fez daquilo tudo foi um trabalho de reposicionamento para o Esporte da Sorte, que foi um cliente que começou muito assim junto à nossa história, assim, porque estava crescendo muito e foi no momento que a gente entrou. Então, assim, teve muito desse cliente para a gente conseguir abrir para outros mercados e não ficar só como uma agência local de Recife. Então, a gente tem o nosso DNA, tem trabalho que a gente fez para o Nordeste, que ficou muito conhecido, mas a maioria do nosso trabalho hoje é para o mercado nacional mesmo. Assim. A gente carrega Pernambuco, sabe? Na gente. E a gente opta por não colocar isso de forma ostensiva, mas assim, na hora de dormir e pensar que a gente está em Recife, trabalha em Recife, a gente não mudou o nosso sotaque, a gente colocou a agência com o nome sem ser Loft Riders, sabe? Quando a gente fez um vídeo institucional da Brenda, a locução é minha, sabe? E tem um oxe porque a gente fala isso aí. Não é uma coisa do tipo, é o amor pernambucano. Eu sou um cara apaixonado pela cultura pernambucana, meu Deus. Quem não é maluco. Mas tudo bem. Eu assim, tive banda, viajei inclusive sobre Minas. Eu quando tinha banda, eu ficava, pô, Minas é Pernambuco aqui ou Pernambuco é Minas lá, cara, sabe? Porque isso, eu acho assim, são terras muito irmãs, tem bicho, de afeto aqui, muito parecido. Tem um diretor de arte aqui, o Titi, diretor de arte de Uberlândia também, né? Uberlândia tá no mercado dele. E ele fala, exatamente o que você falou, é um aqui lá ou é aqui lá, porque ele sente a mesma... ele vai demais, ele fala, cara, é minha... Nossa, ele gostou de Brasília também, mas ele fala, cara... Eu preciso ir pra lá. E ele fala até especificamente de Recife mesmo, cara. Eu tô escutando muito isso. Quer dizer, eu escuto muito isso. Tem alguma coisa que eu... Quer dizer, não é alguma coisa abstrata, não. Assim, eu sinto a temperatura do afeto. Isso mesmo. Inclusive, essa é uma combinação que me chama muita atenção em vocês. E eu fiquei, cara, fã, assim, antes de trocar ideia com vocês e tudo, mas essa junção de ter no rolo... Um portfólio já onde você fala, cara, os caras estavam nesses sets, né? Eles conviveram com essas prés, então você vai adquirindo conhecimento, né? Sim. No audiovisual é um lugar muito técnico, então você saber o resultado da sua conta é um lance de processo, de fazendo. Então vocês terem aquele e a calmaria que vocês lidam no processo, a nossa convivência de segurança foi se criando, mas sim, a calmaria como vocês lidam na reunião, né? Com esse portfólio é uma coisa que em São Paulo é difícil combinar às vezes, o cara... Vem uma rigidez junto com o portfólio, né? E no caso de vocês, não. Que é uma coisa que eu, mineiro, me identifico com isso também. Eu acho... Às vezes eu já perdi muito trabalho em São Paulo, desculpa, só vou concluir. Que é... Não, mas o que vocês estão falando, me apresentando o portfólio do Mafê, aquele lá, que veio aqui, conversou comigo, aí eu falo, nossa, será que eu tinha que ter sido mais rígido? Mas, né? Mas não sei o que. Então, assim, aí me identifiquei de cara com essa combinação. Eu acho que a espontaneidade é um ato de resistência. Sabe? Eu acho que isso não tem nenhum tom crítico a outras regiões. São Paulo tem uma natureza que é muito diferente da pernambucana e eu não
tenho nem direito de criticar de nenhuma forma, senão não iria tanto para São Paulo para fazer negócio lá, para trabalhar e tudo, né? Trabalha de um jeito incrível em algumas coisas. Então existe um vocabulário, existe um método, existe uma coisa que eu sinto muita naturalidade do crescer e se tornar profissional de uma área ali em São Paulo, um jeito de pensar. E eu vim da praia, sabe? Então tem praia. Aqui quando eu falei da espontaneidade ser um ato de resistência, é porque eu não sinto vontade da gente mudar o sotaque, o jeito, a roupa, os tons, o vocabulário para colocar muito inglês para que a gente soe nacional. Eu quero que o trabalho da gente soe nacional. É isso aí, tá funcionando. Mas esse ponto que tu falou, a gente sente, tem dificuldade. Sente, né? Sente. Eu acho que a gente tem assim, quando quebra o gelo, a gente tem algo, parece que é até mais especial, mas é difícil, tem os conceitos pré-formados. Né, a espontaneidade cobra um preço, né? Cobra. Mas, e assim, é um ato de resistência. Mas eu lado bom agora, né? Putz, que eu adquiri... eu fui para São Paulo, você tem direção, né? Fiquei um tempo lá. E uma coisa que eu peguei, assim, logo no primeiro momento, é essa coisa do lidar com as coisas que não deram certo de uma maneira mais madura. E aí, acho que vocês vão se identificar com o mineiro nesse aspecto também. Que o mineiro, acho que ele não gosta da bronca, porque ele lida com mais emoção com as coisas. E aí tipo, Mama Fê, isso aqui não ficou legal. Aí eu era um cara que já, nossa, cara, por que tu não gostou? Aí eu aprendi muito em São Paulo também, isso é muito legal de São Paulo. Por isso, às vezes, a velocidade, a praticidade e até o arrojo de tipo, pô, vamos trocar esse estúdio, trocar essa pessoa. E essa coisa de, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou bom. Sabe separar isso? E não é pessoal, né? Em vez de ter que ouvir um nu, ficou bom. Não, calma, deu tudo certo, cara. Só que isso aqui... Então, essa parada de São Paulo é incrível. É incrível. De olhar pros processos de maneira separada e tal. E de novo, é uma coisa de... Não tem jeito, de região que eu tive mais dificuldade e a pessoa de São Paulo teve menos. Sim, e aí, verdade. E a gente vai se ajeitando para trazer o Brasil nos processos. Vai aprendendo, absorvendo um pouquinho de São Paulo. Eu gosto demais de São Paulo. Gosto de passar um tempo, sabe? Berna é mais apaixonado. Mas essa mesa de podcast a gente fala mal e bem de São Paulo em quase todo podcast. Pô. Eu gosto de São Paulo, pra cacete, assim. Mas eu acho que se São Paulo... que eu fiquei muito mal acostumado hoje em Recife, que eu moro no quarteirão da Brenda, então eu faço quase tudo a pé e tá minha família, mas se você consegue, eu acho que fazer a parte geográfica de São Paulo, não ficar naquela loucura de correria que você passa 2 horas dentro do trânsito e você consegue ter uma vida um pouco mais equilibrada assim, eu acho fantástico. Mas é difícil de equilibrar tudo isso. E tem outra coisa, bicho, que pra mente mais abstrata, a concretude é importante também, né? Às vezes é segurança, com né? Certeza, então você vai... Para a Brenda foi um passo muito importante respirar esse universo de método, de vocabulário, de divisão de pessoas, sabe? A gente cresce muito nisso, né? Sim. Então é importante beber dessa fonte. Lidar com empresários... o cara tem uma grande empresa e ele também tá lá atuando no marketing da empresa dele, numa reunião de PPM, por exemplo, me ajudou muito cara, eu vou com isso aqui munido de coisas que eu nem tô mostrando, mas se ele me perguntar, né, e aí só soma, né? E ao mesmo tempo, eu sempre falei, pô, será que eu tô perdendo o artista nesse processo? Não perde nunca. É só se equilibrar. Só se equilibrar. Mas bate aquela coisa tô chegando no mercado nacional e preciso melhorar. É isso. Isso bate. Quando você vai em São Paulo, você fica naquele bicho, eu tenho que melhorar. Tenho que entender mais, tenho que ter... Eu vou entrar numa reunião que, pela forma de pensar trabalho, as pessoas vão me perguntar muito mais e esperam que eu tenha a resposta pronta já na cabeça, porque senão vão achar que eu estou titubeando e não sei direito o que eu estou fazendo, então tem que entrar preparado aqui. Porque o fluxo das coisas é muito mais ligeiro, né? Então... Se uma pessoa fala um dado de uma coisa, isso aqui multiplicou em 3 vezes o resultado, a galera faz... De onde é que você tirou esse número? Se você não souber, papai, fica aquela coisa, e esse aí inventa coisa, não sei o quê. Então, eu acho que você se força
a fazer crescer novas capacidades mesmo, por Sim. estar lá, né? A nossa, cara, a grande maioria esmagadora que veio aqui no podcast são criativos. E a gente falou um papo todos, eu até tô trazendo para os novos, quando ele não surge assim aleatoriamente, que é a importância de estudar referências fora da publicidade, fora do universo das agências, para trazer para as marcas. E aí eu acho que hoje, com essa coisa de nichos específicos, sabe? Públicos Sim. que vivem uma coisa deles ali, isso cada vez é mais importante, você ser um turista cultural, Total. né? Sim. total. Em música, em museu e tal. Aí eu até tava falando outro dia com um amigo, falei, cara, às vezes eu tô me envolvendo tanto em experimentar coisas, se alguém para pra perguntar a minha música preferida agora, eu vou estar tão confuso no que eu tô provando, e pra tentar trazer isso pra um filme que entrar, e eu falo, nossa, esse filme é com essa música, e essa música me traz essa ideia. Então a gente tava falando muito sobre como o mercado também vivenciou um tempo de publicitários que assistiam publicidade, né? Autorreferente E hoje em total, dia, né? E hoje em dia vocês devem ter, você vê uma peça assim, você fala, esse cara aí fez filme pra publicitário, né? Não fez pra gente. É engraçado isso, que tem publicitário que ele é a referência, ele consome um próprio meio, né, ali. E o meio, beleza, tem de tudo, tem todos os segmentos, mas ele é o cara que ele vive as referências publicitárias. E é do cacete, isso é importante. Não, lógico, Mas, conheceu o concorrente, mas né? total. O que tá no Mas que já tá o vendo. olhar que ele percebe os detalhes da vida, de experiência de vida mesmo, de viver, tem gente que tem muito isso aguçado e não tem tanto esse outro lado, sabe? Então, eu acho que isso que tá falando é quase o repertório de vida mesmo do cara, Isso, sabe? é. Do que ele consome e como ele olha as coisas que ele consome, sabe? A sensação que eu tenho é que eu não sou um cara que eu não consumo muita publicidade. Não sei muito o nome de agência. Também nunca fui aquele cara que sabe, isso daqui foi o título de Eugênio Mulholland, que saiu no anuário do Clube de Criação de São Paulo 96, né, na página 18. Porque tem uma galera que é tem assim, gente- né? É, Eu nunca tive essa coisa. Eu gosto muito de publicidade, mas não consumo tanto publicidade. Mas essa coisa do olhar referência É bom ter eu alguém assim acho- também é- que consome, né? é ótimo, Aqui tem ótimo. o Binho, Eu né? acho que são... O Binho tá sempre ligado no universo publicitário. Mas, assim, vê que coisa, né, bicho? Porque a publicidade é sobre a vida. Sim, né? sobre Então, o comportamento. né? eu acho que a grande referência mesmo é a própria vida. É uma lente que você coloca... Eu tô falando isso porque eu vivi uma coisa engraçada. Até compartilhei com o Berna, depois não expliquei porque eu tinha compartilhado. Sexta-feira a gente voltou de viagem. A gente tava em São Paulo, voltou. E aí meu filho tava com saudade de me ver, não sei o quê, vai ver um filme junto. Tava assistindo um filme, velho. Só que essa coisa que a gente pegou agora, que a gente tá fazendo essa missão em uma semana, tá aqui no meu subconsciente. E não apaga. Então, assim, a nossa conversa aqui no podcast pode ser uma referência, pode vai virar, influenciar, sabe? é. Tudo porque você colocou a lentezinha daquela demanda que tem pra fazer. E aí, bicho, no desenho animado que a gente tava assistindo, tinha uma cena que uma pessoa falava uma coisa pra outra, a pessoa ficava travada no tempo assim. E depois eu fiz, bicho, isso é muito bom. Aí voltei, filmei, mandei pra Berna e não esperava ver uma coisa no desenho animado. Mas essa coisa da referência, eu acho que a gente tem essa coisa de se apaixonar por um desafio, uma demandazinha criativa, né? Tem E aí não demais. apaga da cabeça Tem demais. e o mundo passa a ser... a gente fica com um radarzinho assim, né? Será que... Será Sim. que isso? Será que aquilo? Será que será que serve? E eu acho que o maior criativo de todos não é o que tem os melhores insights. É o que acessa e transfere as informações de maneira mais interessante. Que é o cara que, às vezes, não teve o insight, mas ele consegue acessar essa informação lá do desenho Sim. com outro tom, e aí ele vai misturando, né? Sim. Eu já vi isso acontecer na minha frente, assim, sabe? Sim. Tem um insight, a outra pessoa fala... Aí vai trazendo, assim, Sim. costurando, né, na Sim. ideia, a ideia vai se desenvolvendo. E é isso, e é legal, assim, até o formato da Brenda, que a gente vai conectando os parceiros que a gente mais confia, e cada um parece que tem sua caixinha especial. A gente tava falando de Uberlândia, lembrou de Cabral aqui. Aham. E tem muito isso. Essa semana a gente tava numa missão de um conceito, de um roteiro que Rafa tava desenvolvendo, e a gente foi trocando ideia, e já via que tinha potencial ali. E a gente via que funcionava pro que a gente queria. Então a gente acionou o Cabral, que jogou pro espaço, no bom sentido, Jogou fogo. ampliou pra cacete e fez, caralho, é a super habilidade dele, porque ele conectou com o que a gente queria, trouxe 1000 referências, né? Esse filme combina com tal de tal ano. E pra isso, tipo, são pessoas com habilidade diferente, com repertório diferente, mas quando a gente se soma e sabe
quem juntar as caixinhas certas. A gente vê isso muito com produtora, né? De tipo, você parece, beleza, tem produtoras grandes que são, pô, a Ilha é uma produtora versátil, que tem filmes né, mas tem outras que são, essa é bom nisso, em humor, com doideira, com esse é mais, algo mais poético, dramático, e você vai vendo, porra, tá, tinha muito isso de dividir do tipo de filme pro tipo de fornecedor, vamos dizer assim. A Ilha hoje, cara, ela tem vai até a contramão, acho que das maiores produtoras, que é estrutura física enorme. Sim. Né? Impressionante. E o porquê disso é uma explicação bem legal. A gente já falou sobre isso também, né? Como a base tem uma estratégia em seu interior, né? Sim. Ela, para se locomover como para estar na capital, tá? Hoje a gente tem São Paulo, tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, tem atendimento em tal lugar, tá muito grande. Mas para poder atender essa coisa Brasil do jeito que a missão da ilha tem, ela preferiu ter mais gente para atender mais rápido e conseguir se jogar mais. Então é uma outra estratégia que também funciona. Você falou de versatilidade, né? No nosso caso aqui são 5 diretores, né, na casa, e mais alguns que agregam, né? Mas são 5 portfólios totalmente diferentes. E aí tem uma coisa dando o meu exemplo, né? Que eu tenho na maior parte filmes de atores, né? Eu mando melhor com humor e emoção. Principalmente emoção, narrativas mais longas, sentimentais e tal, mas tem uma técnica apurada para filme de estúdio. Então, assim, você vai juntando características e aí essa que é a parada, né? Só que eu sendo... Se eu fosse o criativo hoje, o cara que eu escolheria mais pelo que a gente falou agora, que é essa parada de me lembrar o negócio. Aí eu pego o rolo do cara e falo assim, ó, não tem nenhum filme de humor, mas eu tava conversando com ele me deu uma ideia de filmar um negócio, e se ele filmar desse jeito aqui, desse filme aqui, que não é de humor, vai ficar animal. Sim. Aí tem esse lance de explorar, que aí eu acho que aí é só pra quem tá, né, quem tá pensando uma camada até acima, assim, da parada, né, de criar e experimentar. Aí até o lance de se arriscar, eu acho, né? Por isso que é bom ter os parceiros que você confia. Total. Pra você poder se arriscar com segurança, né? Total. E tem uma coisa que assim, eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo são foda. Pouquíssimas pessoas no mundo são foda. Grupos bem formados têm a capacidade de se tornarem, de fazerem algo foda, né? Mas, assim, o gênio é uma figura muito imbecilizada, né? E até é muito corriqueiro, a gente gasta muito essa palavra. Fulano é um gênio, ciclano é um gênio. Eu não acredito muito nisso, velho. Assim, não, na criação, então. As coisas da Brenda, e não dizendo que nada que a gente seja genial nem nada, mas as coisas massa da Brenda tem aquele ditado, né, que filho feio não tem pai. No caso da Brenda, filho bonito também não tem pai, sabe? Porque as coisas nascem, às vezes a gente tá conversando, eu falo uma coisa com Berna, às vezes Berna não entendeu direito o que eu tava querendo dizer, e já fala outra que a gente entende diferente. Quando vai trocar de ideia com o diretor, já vira uma outra coisa. E se existir aquele apego de essa ideia era minha, não vai pra canto nenhum, sabe, velho? Então, o brilhantismo tá na comunhão, né? O brilhantismo mesmo tá na comunhão. Ali que nasce a coisa diferente. Então, esse exemplo de trocar ideia com uma pessoa, porque a gente sabe que essa pessoa aqui é uma biblioteca ambulante de referência. Essa outra pessoa daqui, ela fala com um vocabulário que acaba inspirando. Essa outra daqui é uma maluca, sabe? Que vai falar, e a gente vai morrer de rir, mas no meio do morrer de rir, sempre comenta uma coisinha que a gente faz, porra, vamos mudar pra aquilo ali, sabe? Cara, a gente tem um diretor aqui, o Bruno Surian, que ele é esse cara, é a máquina de referência. O cara pega o Excel, aí ele vê um negócio, anota o que ele viu, vai atrás, cola o link, aí ele tem um Excel, literalmente, cara. Ele fala, puta, precisa dar uma referência de, sei lá, um traveling passando, não sei o que, ele... segue os links. E é perfil, né, cara? Eu tô organizado nisso, mas não conseguiria ser uma máquina também, né? Enfim, pegar... Sabe, eu vou fugir total do tema agora, tá? A gente quase corta lá. A gente quase não fez isso. Mas eu acho que a humanidade pode passar por uma mudança educacional. E agora eu vou falar de infância. Porque a gente acha que, quando a gente é criança, que a gente precisa
ser muito bom em matemática, português, ciência, geografia, história, todas essas coisas. Daqui a pouco a gente acha que tem a capacidade, quer dizer, o mundo coloca na gente a pressão de escolher o que a gente acha que vai ser o futuro das nossas vidas com 18 anos, 17, qualquer tipo de coisa. E a gente, até aquele momento, nunca chegou ninguém numa escola para dizer assim, todo ser humano é inteligente. Talvez você que tire nota baixa em matemática, em física, em química, você não é burro, mas a tua inteligência é emocional. Sabe, velho? Essa é a discussão, acho que do momento. Então, assim, a gente isso, quando eu falei dessa coisa, grupo pode ser foda, é porque a gente consegue juntar as inteligências de cada pessoa. Tem coisa mesmo que eu não sei o que é ibítida. Pra mim, um exemplo clássico assim, contabilidade, isso aqui, bicho, eu não sei nada. E por muito tempo eu me senti um cara burro. Eu sou burro, velho. Sabe? Até entender que existe... Pô, todo mundo tem a sua inteligência, pô. E a sua não inteligência. Tem suas áreas fortes e fracas. E o que eu acho que é encantador, existencialmente falando, na Brenda, é que a gente tá se permitindo observar e conhecer as inteligências de cada um, sabe? Sim. Pô, o Bruno é massa em tal coisa. Que massa, velho. Vamos se juntar, sabe? Vamos crescer aí junto. Essa coisa explosiva que é ter contato com a essência de cada um. É explosiva mesmo, é legal. É explosivo, bicho. É revolucionário. Isso que você falou tem muito... uma coisa de Heidegger, é uma coisa mais filosófica, mais do lance do Dasein, que a gente não é, né? A gente está. Eu acredito demais nessa parada. Isso me... A gente se coloca nessa posição quando é pequena. Eu sou o Power Ranger azul por causa disso e tal. E a maturidade te traz uma reflexão quase que obrigatória de eu tenho isso aqui desse aqui, isso aqui dele ali, isso aqui é só meu, né? E aí você começa a ser uma explosão mesmo, literalmente solta, total, né? De personalidade, enfim, de outras coisas. E os filhos dizem também o que a gente não é. Os filhos ensinam muito o que a gente não é, o que a gente deveria ser. Comecei nessa agora. 2 aninhos aí. 2 anos. Aí é a revolução, bicho. Mas você falando da educação, cara, minha filha tá num colégio Waldorf, né? De educação. Massa. E aí eu tô muito questionado, enfrentado essa coisa de, nossa, daqui pra frente vai ter um lugar onde ela vai estar na escola, lá é presa por inteligência emocional, não classificatória, né? Você não é obrigado a saber uma coisa ou fazer outra. Só que o mundo aqui fora é muito cruel, né? Sim. Pra quem nada de cabeça nesse tipo de coisa, né? Aí eu já tô... Sim. É momento de reflexão de pais, né? Alguns programas têm isso. Ó, e aí deixa eu... Estamos chegando aqui já no momento final aqui. Eu falei pouco, né, velho? Não. Berno avisou. Não, tá equilibrado. Se cuida. Tem alguma coisa que vocês não realizaram, que a Brenda não realizou, que vocês tipo, tem tesão de fazer? Ou, exemplo, tem gente que quer fazer um tipo de filme que não fez, ou um tipo de cliente que não atendeu, ou o Tyler, ele falou que ele queria gravar com um cara, ele é um cara do esporte, ele queria gravar com um atleta tipo, global, assim, é uma história foda. Então, assim, tem alguma coisa que vocês têm guardada pra, pô, isso aqui um dia nós vamos fazer, cara? Não é nem que vocês não chegaram lá, é que não rolou, assim, sabe? Eu pensei numa coisa aqui que... Eu tô pensando. Bom, quem assistir pode pegar a parada, porque também não é ideia original, nem nada não, mas é uma vontade. Bicho, várias vezes, quando aparece uma demanda assim, tu vai se ligar. Eu fico, velho, se a gente fizer break de comercial fake, sabe? Tipo, no intervalo entra propaganda de margarina, mas a coisa se quebra e é propaganda de outra coisa. Mas a gente cria um vídeo sobre propaganda de carro, mas é a propaganda de outra coisa. Eu tenho quase um fetiche de realizar isso, mas ainda não consegui. Trazer uma marca vai ser doideira. Porra, sabia que eu fiquei, nesse tempo, meio traumatizado de fazer campanhas com celebridades. Ou celebridades, porque, porra, quando a gente bota o influenciador dentro desse mundo também, tem muita gente que é boa e que é massa, compromissada, mas tem muita gente que te deixa na mão de última hora e tem choques de agenda. Então, a gente já chegou a fazer para uma campanha 20 roteiros diferentes e só sobrou duas pessoas e a pessoa desistindo ou mudando. Então, eu não sei se eu tenho muito com alguém, mas eu tenho talvez um tipo
como tá próximo, e eu gosto muito do tema, eu queria fazer algo foda pra Copa do Mundo. Não sei o que, não sei pra qual cliente, mas pra essa agora, eu quero ir pra Copa E aí é quase algo de ego, no intervalo do Jogo do Brasil, eu quero que tá lá passando e vou fazer. Copa do Mundo é uma coisa que me envolve também. Eu não sou o cara do futebol, assim, no dia a dia, mas Copa do Mundo parece que vira chavinha, eu já viro um louco do futebol, já quero assistir tabelinha, resultado, França e não sei o que. Quando foi e tal, não sei o que. Mas não, vocês responderam bem. E aí, assim, a gente tem uma... Cara, a gente tem até tá fazendo até uma métrica do que os criativos... Não é uma métrica, mas exploração cultural, do que a galera curte no geral, não é nem só focado na área. Acho que vai servir isso aí como ferramenta para o executivo depois, pro atendimento, quando quiser mandar uma lembrancinha, um presente. Mas eu vou fazer umas perguntas de gosto, vocês me respondem assim, coisas simples, tá? Queria saber de vocês têm um livro da vida, um livro preferido? Vai parecer mentira. Mas um dos que eu mais gostei, inclusive, eu acho que eu tenho 3 em casa, é o Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho. Porque tu chegou a citar hoje aqui. É um livro de filosofia, né? A gente estuda ele como eu tenho um aforismo. A minha esposa, quando namorada, ela me deu até a versão comentada, não sei o que. É um dos que eu li mais de uma vez, assim, ficando meio... Cara, que é isso? Que cara brilhante. Que cara brilhante. E tem uma coisa nele que sempre me pega ainda, que é a rosa carmim, né? Que é uma rosa branca... E a rainha pede pra pintar de carmim, né? E aí eu te entrego uma rosa carmim, você só vê ela carmim, e aí fica uma pergunta no ar pra pessoa que tá vendo: essa rosa é branca ou é carmim? Essa complexidade do que a coisa na percepção tem muito a ver com o que eu como diretor faço, né? Trazer uma ótica, uma percepção nova que ainda ninguém tá vendo pro negócio. Então me pega muito esse livro também. É muito louco. E como conseguiram traduzir também, porque o Lewis Carroll usava... Ele trabalhava muito a palavra, né? Sim, tinha muito essa coisa a lagarta que falava Who are you? A lagarta que só falava uma letra, né? Sim. E sendo que conseguiram traduzir para português, eu sempre fiquei meio que... Velho, o tradutor aqui também é brilhante. Então. Eu sei, Roberto. Pode não ter também, tem gente que não tinha. Na verdade, eu tenho meus livros do momento. Então tem vários que me marcou em momentos da minha vida, ou antes da minha filha nascer, ou na época que eu era estudante de faculdade, de colégio. Um que eu li recentemente e que fez sentido muito para minha vida atual aqui foi, e nada a ver com o nosso tema criativo, Psicologia Financeira. Morgan Housel virou um best-seller. Tem tudo a ver, a gente precisa, né? Mas, porra, é basicamente a relação de sua vida, felicidade, família e tudo com o dinheiro. Um olhar aqui que eu achei muito interessante e acho que vale a pena pra caralho. Vou até indicar uma que chama O Andar do Bêbado, que é como a aleatoriedade influencia em tudo que você faz. Boa, esse livro quebrou a minha cabeça. Adoro, porque o criativo, ele sem perceber às vezes, a criatividade dá uma sensação de controlar as ideias, de manipular as decisões, né? Tipo assim, e esse livro, me jogou no chão, então ele me marca muito também. Que o bêbado ele anda sem saber onde ele vai pisar, né? Sim. E aí, você tem que ter flexibilidade pra saber andar. E aí, pode falar, depois eu vou perguntar mais coisa aqui. Tá, tem um que eu li há pouco tempo, e eu esqueci o nome da autora, mas é tão bonito, e parece que é um livro que tá fazendo um certo sucesso. Aí é um livro pequenininho, chamado Tudo é Rio. Tá fazendo sucesso. Sabe, velho, da primeira palavra à última, é tão... Me prendeu tanto, me emocionou tanto, me surpreendeu tanto o jeito de olhar e de escrever as coisas, sabe? Que eu preciso voltar a ler. Só de falar, eu começo a me emocionar, velho. É uma coisa... Tá anotado pra eu ler esse, pra pesquisar, de tanto que ele fez sucesso. Tudo é Rio. Não li, mas eu... É forte, velho. Filme. Sim, filme... Longa-metragem, tô falando, né? Assim, né? Assim, não precisa. Não, a galera fazendo isso pra escolher um nacional, mas não precisa, tá tranquilo. Não. Assim, depende do tipo de resposta. Eu vou dar uma resposta pouco culta. Mas é porque tem uma história legal pra contar. Geralmente... Bicho, o filme que eu mais assisti... Pronto, eu vou dar uma pouco culta e uma culta. Tá. O filme que eu mais assisti na minha vida é Moonwalker, de Michael Jackson. Sim. Eu, sem sombra de dúvidas,
pelo menos 200 vezes eu vi. Assim, eu passei alguns anos na minha vida assistindo sem parar todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Então, matematicamente é o filme mais importante da minha vida. Obcecado pelo Michael Jackson. Completamente. Eu tenho obsessões assim muito aleatórias. Inclusive a atual é estética automotiva. Assim, é tudo muito louco. Ben aqui fica, irmão, deve ser doido, bicho. Convivo com você todo dia, hein, Ben. E loucura, outro filme, bicho. Aí esse foi um filme de entortar. Mas vou falar só dois rápido de entortar. Pode falar. Um se chama Waking Life. Como se fosse Vida Desperta, mas é um filme de animação. É uma referência muito louca. Muito louca. E é muito filosófico. A ideia. As conversas, o texto, para onde o filme vai, ele lhe entorta o tempo todo em expectativa. Me bugou muito fortemente. E para finalizar, para o podcast não ser Rafael Podcast. Rafa Cash. É um filme chamado Adaptação, com Nicolas Cage. Não conheço. E acho interessante, assim, não sei por que me marcou tanto, porque eu não vejo ele sendo tão falado, sabe? E é muito doido, bicho, porque ele é escrito pelo mesmo cara que fez Quero Ser John Malkovich. Tá. Só que aí, Nicolas Cage interpreta ele, o autor. Ah, entendi. E ele tem um alter ego, que é o irmão gêmeo dele. E na capa do DVD mesmo, se você for pegar a adaptação, tem assinado pelos dois. Esqueci o nome dos caras, velho. Só que esse irmão, Donald, enfim. Esse cara não existe na vida real mesmo. Do autor, o cara que escreveu a coisa. E Nicolas Cage interpreta ele, o autor do filme, e o irmão gêmeo também, de uma forma brilhante. E a partir de uma história real, porque esse cara foi convidado a fazer a adaptação de um livro que era O Caçador de Orquídeas. Mas o sistema de Hollywood tentou transformar a obra dele em algo blockbuster. Então existe uma metalinguagem fascinante, velho. O filme começa de um jeito e vai passando por uma transformação narrativa. É uma coisa... eu vi também várias vezes, porque eu achei brilhante. Esse eu vou notar, já passei. Porra, uma coisa que eu fiz a partir do ano passado, mas eu queria ter feito isso há 20 anos atrás, foi todo filme e série que eu vejo, eu anoto e boto a nota. Porque às vezes a pessoa pergunta e a gente vai trocando assim, e eu vou lembrando das notas. Nota 7. Um que eu vi que não é tão antigo, deve ter 6, 7 anos, foi The Green Book. Ah, sim. Ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou o melhor filme, muito bom. E Forrest Gump é um clássico que eu gosto pra caralho. É maravilhoso. E eu acho que... E talvez o que me pega aí é muito de dualidade de emoção. É drama e tem cena que eu choro e tem cena que eu rio muito no mesmo filme. Forrest Gump é o filme preferido do Cabral também, inclusive. Foi? É o filme preferido dele. É sensacional. É isso. E olha que legal. Você respondeu 2 filmes, é um indicativo muito claro isso, né? Vocês também. O seu... Às vezes não tem nada a ver com o outro, né? Então é um calabouço de complexidade. Os seus 2 filmes são 2 filmes com jornadas muito fortes, né? Demais. O filme que ele sempre... Cara, ele sempre pega... Eu também me pega muito fácil. Que é uma de jornada de começar aqui, vai. Aí senta no banco pra contar a história, né? Vai. O meu filme favorito é Cantando na Chuva, que é um musical. Sim, porra. Que conta a história da transição do cinema mudo pro cinema falado, né? Cantado, enfim, mas também é um filme muito de jornada. Não sabia, velho. Cantando na Chuva é um filme incrível, assim. E aí eu queria falar muito também sobre como uma novidade é vista com vários tipos de olhos, né? Ele podia ser um filme que falava da IA, por exemplo. Agora tem IA? Como assim? O que é isso aí? Eu gosto. É rude, é vulgar, não sei o que. Só que eles fazem isso por cinema que, na verdade, vai parar de ter a banda, né? Vai ter som. E aí, trazer som pro cinema faz... então vamos cantar, ué. Aí dá um pulo maior. Tem um filme que fala sobre essa... Boa. E no musical, Jenny Kelly, né? Tipo, tem todo um lance do sapateado, eu não fazia ideia, bicho. Eu sou fascinado. O lance do estúdio, que eu gosto muito, né? E aí, assim, a última que geralmente também mostra muito a questão da galera é música. Michael Jackson. Não, tô brincando. Pode ser? Seria? Sim. Não precisa ser o que mais marcou, pode ser o que mais conversa com você. Eu responderia uma coisa momentânea, se fosse no meu caso, por exemplo. Eu gosto muito de música, tenho
tenho um instrumento, toquei, tive banda e tudo, mas eu não sou aquele cara de... Pra variar, mais um criativo foi o músico frustrado. Mas não sou frustrado. Mas não foi não. Depois eu vivi, viajei, não sei o que, depois eu fiz, bicho, eu quero viver de publicidade. Aí larguei a música porque eu não tinha estofo emocional pra ser músico, assim, pra viver, pô, tocar pra 2.000 pessoas num dia, pra 4 no outro dia, essas coisas eu fiz, bicho, beleza, vivi aqui, mas não é minha. Mas de música, assim, Michael Jackson foi um impacto muito grande na minha vida, mas quem eu não consigo deixar de me emocionar nunca é Metallica, bicho. Boa demais, que isso. A resposta é enorme. Eu escuto quase todo dia. E você, Berna? Eu acho que eu conseguiria viver com 5 bandas na minha vida e só escutar o resto da minha vida. Assim, tô fechado com essa e não... Mas acho que se botasse a primeira, acho que Foo Fighters mesmo. Acho que talvez a minha pegou... Geracional, né? Seria a grande do rock de uma geração, com certeza. Ô, galera, obrigado. Valeu. Foi rápido, né, velho? Parece um clichêzão falando, mas foi rápido. Foi gostoso. Foi rápido, foi quase uma hora, né, Dana? Eu acho que 55 minutos por aí Que massa. Deu certinho o tempo. Obrigado, adorei o papo, cara. Também nem vi passar. Geralmente tem mais perguntas, mas a gente foi trocando ideia, foi maravilhoso. Foi massa mesmo. Essa canequinha aí é presente de vocês. Obrigado. Quando for pra lá, vai ganhar da Brenda. Eu tô mal acostumado aqui, que recepção. Porra, cara, isso. E assim, já vou estendendo a minha voz, como a ilha, cara, é a galera, é coração mesmo, tá? Deu pra sentir. sentir. Não é aquela coisa tipo, nossa, a gente tem que receber os caras bem, porque não. É uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente sabe fazer. E é um diferencial. Você tem que tomar cuidado, às vezes, com alguns filmes. Fala, pô, a recepção ficou melhor que eu tomar cuidado. Aí já tem que subir pra mim também, entendeu? Mas é isso, a galera curte mesmo. Não, mas porra, é uma coisa do interior e tal, uma coisa gostosa. Essa caneca aí é de vocês. Obrigado. E, bicho, eu adoro canecas. A gente adora canecas. São 2 tomadores de café. Com certeza, porra. Siga a gente nas redes sociais, gente. Siga a Brenda também. Aguarde os próximos projetos. Obrigadão. Obrigadão, valeu. Curtindo? Legal, né? Demais. Porra, muito legal.